Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre algoritmos de busca local, que são aqueles algoritmos que são utilizados quando a gente está tentando resolver algum problema em que o caminho percorrido para se alcançar uma solução não é importante. O que é importante para mim é chegar na solução, tá? Então por que se chama algoritmo de busca local? Porque nesse caso, como a gente tem o caminho não é importante, né? Para mim só importa chegar na melhor solução possível, né? Eu geralmente armazeno só o meu estado atual e as possibilidades que eu posso chegar a partir desse caminho, né? Então eu ignoro o que eu já percorri até aqui. O caminho percorrido não precisa ser guardado, né? Então esse tipo de algoritmo ele é bastante utilizado em problemas de otimização, por exemplo, né, em que a gente tem o que me interessa é chegar na melhor solução possível, numa solução ótima, né? E para problemas em que eu tenha soluções problemas muito grandes, né? Que eu quero encontrar uma aproximação da melhor solução muitas vezes, né? Não necessariamente a gente vai ver isso aqui nesse vídeo. Algoritmos de busca local conseguem encontrar a melhor solução, mas eles vão, na medida do possível, encontrar uma boa solução, tá? E muitas vezes isso é aceitável, em muitos problemas isso é aceitável, tá? Nesse primeiro vídeo de hoje, nós vamos falar sobre alguns algoritmos dessa natureza, né, algoritmos de busca local. Nós vamos falar mais adiante, né, em alguns vídeos mais à frente, de outras possibilidades de algoritmos de busca local, mais especificamente quando a gente for falar de algoritmos genéticos, tá? Nesse vídeo de hoje, então, nós vamos falar de um algoritmo específico, que é o algoritmo de subida de encosta, que é o hill climb. Tá bom? Bom, antes da gente começar, né, vamos tentar entender aqui, né, essa questão dos algoritmos de busca local. Como eu já disse, muitos problemas de otimização, né, o caminho até o objetivo é irrelevante, certo? Eu não preciso armazenar o caminho, os estados pelos quais eu passei, o que foi percorrido. Para mim, o que interessa é a resposta final, tá? O qual é o estado que eu alcanço, que é o objetivo da minha busca, né? É a solução do meu problema, perfeito? Então, meu espaço de estados nesse tipo de busca, nesse tipo de solução, tá? São todas as configurações completas do meu problema, tá? Por exemplo, quando eu tenho um problema lá das N rainhas, né? A gente já tinha comentado em vídeos passados do problema das 8 rainhas, mas assumindo um tabuleiro de xadrez comum, né? Que a gente tem um tabuleiro 8 por 8. Esse problema ele pode ser generalizado para o problema das N rainhas, que é assumindo um tabuleiro N por N, né? Onde eu tenho N casas no meu eixo X, N casas no meu eixo Y, e eu quero colocar ali N rainhas de maneira que eles não se ataquem, né? Então, nesse meu problema, né, uma possível configuração, um possível estado, seria, por exemplo, uma configuração em que eu tenho 8 rainhas dentro do meu tabuleiro, né? E aí eu posso medir, por exemplo, a utilidade de um determinado estado, quantificando o número de rainhas que se atacam, por exemplo, né? Dado uma configuração no meu tabuleiro. Perfeito? Então isso seria uma possível configuração. Cada configuração seria uma configuração do tabuleiro em que eu tenho N rainhas alocadas ali nesse meu tabuleiro. Tá joia? Bom, nesses casos, então, a gente pode utilizar algoritmos de busca local que literalmente fazem isso daqui, tá? Eles só mantêm o estado atual. Perfeito? Então ele só guarda em memória o estado atual e as possibilidades que eu tenho partindo desse estado atual, tentando sempre melhorar. Tá? Então, por exemplo, no problema das 8 rainhas, né, eu posso guardar a configuração do meu tabuleiro atual, né, com as 8 rainhas lá e o número de vezes em que elas se atacam, quantificando a utilidade, a heurística desse meu estado, né? E eu posso guardar também todas as possibilidades que eu tenho a partir daquele tabuleiro, né? Então, por exemplo, quantas rainhas eu posso deslocar para qual estado e ver qual que é a heurística que eu tenho a partir desses estados, tá? Nós vamos ver alguns exemplos que isso daqui vai ficar mais claro mais adiante, tá joia? Aqui no problema das N rainhas, né? Eu tenho aqui um tabuleiro 4x4, né? Onde eu tenho 4 rainhas, obviamente, né? Então, a configuração inicial, né? Meu estado inicial, coloque N rainhas no meu tabuleiro, né? N por N. E a ideia é que eu chegue numa configuração em que as rainhas não podem, não se ataquem, né? Ou seja, não podem estar na mesma coluna ou na mesma linha, tá? Uma coisa que eu posso fazer aqui, né, para quantificar a utilidade desse meu estado é ver quantas rainhas se atacam aqui, né? Posso ver aqui, por exemplo, que
essa rainha ataca essa rainha ataca essa ataca essa ataca essa ataca essa, certo? Então, eu tenho aqui várias possibilidades de ataque, né? Percebam que essa daqui é uma possibilidade de... esse daqui é um possível estado filho desse meu outro estado, né? Em que eu simplesmente desloquei essa rainha para cá. Percebam que aqui, enquanto eu tenho... Quantas rainhas aqui se atacam, né? Aqui eu tenho 4 rainhas podendo atacar entre elas, né? Aqui eu só tenho 3. Ó, percebam que ao eu trazer essa rainha para cá, certo? Eu movo de estado, passei para esse estado de cá, onde apenas essa rainha ataca essa ataca essa e essa ataca essa, ou vice-versa aqui, né? Mas eu tenho basicamente 3 rainhas podendo se atacar. Ninguém vai atacar essa rainha aqui, beleza? Percebam o que acontece agora quando eu desloco essa rainha para cá, né? Ó, quando eu desloco essa rainha para cá, agora só essas 2 rainhas aqui podem se atacar, né? Ninguém ataca essa daqui, ninguém ataca essa daqui, só essas 2 rainhas aqui podem se atacar, beleza? Então, percebam que aqui, assumindo que eu estou querendo minimizar nessa minha função, eu vou sempre deslocando, eu não preciso guardar o caminho, né? Eu não preciso saber que a minha configuração inicial era essa, nem essa, eu só quero chegar, o que me interessa no problema das N rainhas é chegar em uma possível configuração do meu tabuleiro. Essa daqui ainda não é uma resposta, tá, pessoal? Eu precisaria, por exemplo, eu acho que deslocar essa rainha para cá, certo? Para eu poder chegar numa solução onde nenhuma rainha se ataca, beleza? Mas percebam que eu tô sempre, o que me interessa é chegar numa configuração do tabuleiro onde eu tenho, nesse meu caso, 4 rainhas, de maneira que elas não se atacam. O caminho que eu percorri não precisa ser armazenado, tá? Então não preciso saber que eu saí daqui, vim para cá e daqui eu vim para cá. O que me interessa é uma configuração do meu tabuleiro, dentre as várias possibilidades que eu tenho de configuração desse tabuleiro, né? O que me interessa é essa resposta, é a resposta em que eu vou chegar que atende à demanda do meu problema. Perfeito? Então, esse é um típico problema de busca local que a gente definiu anteriormente, tá joia? Bom, num algoritmo de busca local, né? O que eu tenho que manter em memória? São os k-estados como alternativa ao estado em que eu estou atualmente, né? Como alternativa ao estado, a esse estado em que eu me encontro agora, né? Então eu vou manter k-estados em memória como alternativa a 1, né? Então, em geral, né, a gente inicializa um processo de busca local gerando k-estados aleatoriamente. Tá? Então percebam que num problema das 8 rainhas, né, das N rainhas, né, que a gente viu aqui, o que eu vou fazer? Eu vou gerar k configurações iniciais diferentes aqui. Tá? Esse k eu posso definir a priori, é um parâmetro em geral de um algoritmo de busca local. Tá? Por que a gente precisa de k inicializações aleatórias? E a gente vai ver que, nós vamos entender mais adiante, que esse processo de busca, especialmente o que é realizado pelo algoritmo que a gente vai ver hoje, né, que é o Hill Climb, o algoritmo de subida de encosta, ele não garante chegar numa resposta, né, não garante chegar no meu ótimo global, que a gente vai ver mais adiante, né, não consegue encontrar a melhor solução. Por isso que eu preciso gerar k inicializações aleatórias para eu maximizar a minha chance de chegar em uma solução que resolva o meu problema, tá bom? Nós vamos entender isso já já, tá? Então, a cada iteração, né, todos os sucessores dos meus k-estados eu vou guardar em memória, né, vou gerar e vou guardar em memória para eu analisá-los, né? E aí, eu vou escolher, se dentre qualquer um desses k sucessores dos meus k estados em memória, né, for meu objetivo, eu paro, né, ou seja, encontrei uma solução para o meu problema. Caso contrário, dentre todas as k soluções que eu tenho, k vezes k soluções, né, percebam que aqui nesse ponto, né, eu tenho meus k estados e para cada um deles eu vou gerar k sucessores, né, então eu tenho k vezes k estados em memória, né. Então o que eu vou fazer é procurar os meus k melhores estados, né? O que são esses meus k? Quem que vai me dizer quem são os melhores, né? Esses k melhores, ou seja, eu vou pegar aquelas k melhores funções, né? Aqueles k estados que têm as melhores funções de avaliação, certo? Função de avaliação. Perfeito? Então, assumindo que eu vou querer minimizar, né, como a gente já tinha definido anteriormente, né, eu vou escolher aqueles k menores
funções de avaliação. Perfeito? Bom, então com isso eu vou, né, vou fazendo isso iterativamente, né, para cada um desses K melhores eu vou gerar outros, eu volto para esse estado anterior, né, gero os K sucessores de cada um dos meus K estados, vejo se algum deles é a solução, caso não seja, escolho os K melhores e assim por diante. Tá? Então, usualmente, esse daqui é um algoritmo básico, é um framework que a gente pode assumir, né, para uma busca local. Posso até colocar aqui em cima que é um framework genérico, tá? Um framework genérico para busca local. Beleza? Então a gente vai ver que nem todos os algoritmos de busca local seguem todos esses passos, mas isso daqui é o que é idealmente feito para a gente chegar numa solução utilizando busca local. Tá joia? O algoritmo que nós vamos ver hoje, né, que nós vamos ver nesse vídeo aqui, é o tal do Hill Climb, ou algoritmo de subida de encosta. Eu gosto muito dessa definição que a gente tira lá do livro do Russell e do Norvig, né, que eu já citei anteriormente, que ele define esse algoritmo como escalar o Monte Everest em um nevoeiro denso e com amnésia, ou usar óculos que limitam a sua visão a 3 metros. Por quê? Porque no algoritmo do Hill Climb, né, eu simplesmente vou escolher um determinado estado, vou seguir para outro estado, caso ele seja mais promissor do que o meu estado atual, certo? Caso ele seja mais, tem uma função de avaliação melhor do que a minha atual. Tá? Caso eu não tenha nenhum filho, nenhum sucessor do meu estado atual, ele seja mais promissor, né, tem uma função de avaliação menor, por exemplo, do que o meu estado atual, então eu paro a minha busca, digo, melhor do que daqui eu não vou, né? O que ele quer dizer com essa questão do Monte Everest, um nevoeiro denso e com amnésia? Imagina que você está subindo o Monte Everest, né? Você está querendo chegar lá no topo do Monte Everest, mas está um nevoeiro denso, ou seja, você não consegue enxergar o que tem adiante e você está com amnésia, você não sabe quanto você caminhou até agora, tá? Então você vai subindo. O que vai acontecendo aqui? Você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo. Enquanto o próximo passo que você der te levar a um lugar mais alto do que você está agora, beleza, você vai seguindo, seguindo, seguindo. Você chegou num ponto em que você viu algo mais ou menos plano, o que você assume? Bom, cheguei no topo do Monte Everest. Começa a comemorar. Por mais que o que vem aqui depois seja algo parecido com isso daqui, né? Falta muito lá para chegar no topo do Monte Everest, mas você não sabe disso. Você está num nevoeiro denso, você não tem noção do que tem mais adiante e você não sabe o quanto você já caminhou para trás, certo? Você só sabe o seguinte, meu próximo passo me levou para alguma coisa que está na mesma altitude do meu passo atual. Então, eu vou parar por aqui, vou assumir que cheguei no topo do Monte Everest. Por mais que falte muito ainda para chegar numa solução ótima, que a gente diz, né? Faltasse você caminhar tudo isso aqui para chegar no topo do Monte Everest, tá? Mas como você chegou num lugar em que o próximo passo te trouxe para algo do mesmo nível do passo atual, né? No mesmo nível que você se encontra atualmente, você vai parar essa busca, tá joia? Então, no Hill Climb, né, na subida de encosta, a função de avaliação é o que a gente vai utilizar como a qualidade, né, o que a gente vai utilizar para quantificar o quão promissor é um determinado nó. Né? Lembrando que função de avaliação é uma estimativa do quanto falta para eu chegar no meu estado final. Né? Então, é uma estimativa, certo? Então, se o próximo passo, né, o próximo filho, tiver como a função de avaliação idêntica, todos os meus filhos tiverem uma função de avaliação idêntica ou pior a que eu tenho atualmente, não faz sentido eu continuar a minha busca, porque idealmente, né, eu só vou continuar, né, na melhor das hipóteses, continuar no estado em que eu me encontro atualmente, tá? Então, o Hill Climb ele faz uma estratégia de busca bastante gulosa em função da função de avaliação, tá? A subida de encosta, pessoal, também é conhecido como gradiente descendente, tá? E a função de avaliação é vista como custo dessa minha função de avaliação, tá? Desse meu processo de busca. Nós vamos falar bastante de gradiente descendente quando a gente falar em outras oportunidades do semestre, nós vamos falar muito de gradiente descendente, mas especificamente quando a gente falar de funções de
regressão e redes neurais, a gente vai falar bastante desse carinha aqui, tá? Do gradiente descendente. Por enquanto, muitos de vocês já devem conhecer, né? Esse daqui é bastante utilizado em outras disciplinas, como cálculo, por exemplo. Garanto que muitos de vocês já vão ter visto o gradiente descendente, mas esse daqui é um algoritmo que a gente utiliza bastante para otimização de funções de custo em algoritmos de busca, algoritmos de regressão e algoritmos de redes neurais, tá? Nós vamos falar bastante desse carinha aqui em outras aulas, em outras oportunidades mais à frente, em outros vídeos mais à frente, tá joia? Bom, perceba que o Hill Climbing, ele não segue necessariamente esse algoritmo genético, esse algoritmo genérico, né, esse framework genérico que eu tinha destacado aqui anteriormente para busca local. Nós vamos ver que o Hill Climb puro, né, a versão pura dele, ele é bastante ingênuo, né? O que ele faz? Então, ele pega um determinado nó inicial, gera um único nó inicial, né, e faz o seguinte, ele verifica todos os filhos, né? Todos os filhos que um determinado nó tem. A cada passo ele vai olhar o filho cuja função de avaliação seja mais promissor, né? Aqui eu estou chamando aqui de highest valued successor, é aquele cara que tem, se eu estiver utilizando a função de avaliação para minimização, seria aquele nó com a menor função de avaliação. Se a função de avaliação for para maximização, seria aquela com maior função de avaliação, tá? Ele olha aquele cara que tem a melhor função de avaliação e assume o seguinte: caso a função de avaliação desse meu vizinho, né, desse filho que eu tenho de um determinado nó, seja menor ou igual à função de avaliação que eu tenho atualmente, então eu simplesmente retorno o meu estado atual. Isso quer dizer o seguinte, eu não consigo alcançar nenhum estado com a função de avaliação melhor do que a função que eu tenho agora, tá? Então, dentre a configuração que eu tenho atualmente, que é o meu estado atual, e todos os filhos desse meu nó, eu pego aquele que tem a melhor função de avaliação, olho, comparo a função de avaliação desse cara com a função de avaliação do meu nó atual. Caso a função de avaliação desse meu filho seja pior do que a do pai, né, eu paro por aqui. Assumindo o seguinte, olha, eu já estou num estado que me dá essa função de avaliação, né? Eu já tenho um estado que me dá esse retorno, digamos assim. Se eu for para qualquer um dos filhos, eu vou parecer estar mais distante do meu objetivo do que eu estou atualmente. Então, por mais que eu não tenha chegado no meu objetivo, é melhor eu parar por aqui do que tentar avançar e ficar pior do que eu estou atualmente, tá? Por isso que é uma busca gulosa. Se eu não tenho nenhuma possibilidade, se atualmente, né, dado o meu nó que eu estou atualmente, eu não tenho nenhuma possibilidade melhor que me pareça mais promissora do que o que eu estou atualmente, eu simplesmente paro a minha busca. Eu assumo que eu não tenho nenhuma possibilidade melhor do que a que eu estou nesse presente momento. Perfeito? Então, caso contrário, né, caso a função de avaliação do meu vizinho seja mais promissora, eu vou visitar esse vizinho, faço esse processo iterativamente, tá? Então, caso meu vizinho seja mais promissor, né, eu assumo que ele seja o meu nó atual e volto aqui no meu loop até que eu encerre a minha busca nessa condição aqui, beleza? Então, se há mais de um vizinho com a melhor qualidade, né? Se há empate dentre os nossos filhos de um determinado nó, eu tenho duas possibilidades: escolher o primeiro melhor, né? Aquele que eu achei primeiro, ou escolher entre todos de forma aleatória. Usualmente a gente opta por essa segunda opção aqui, tá? Então, caso eu tenha dois nós mais promissores, né? Igualmente promissores, eu usualmente escolho aleatoriamente entre eles dois, tá bom? Bom, então, só para a gente entender, né, eu tenho aqui, imagina que eu quero obter aqui, né, nesse meu caso, a maior função de avaliação possível, né, então eu tenho aqui os estados em que eu tenho sucessores de um determinado nó, né, eu me encontro nesse estado e à medida em que eu vou avançando, utilizando o hill climb, né, a subida de encosta, né, eu vou assumindo sempre que eu vou caminhando nessa direção, certo? Assumindo que eu estou alcançando a melhor função de avaliação, né? Sempre alcançando a melhor função, até que eu chego aqui em cima, onde a próxima função de avaliação, né, mais ou menos aqui, onde a próxima função de avaliação ela é menor do que a minha atual, percebe? Então, nesse caso, o hill climbing pararia aqui em cima, tá?
Nesse caso perfeito, digamos assim, em que a sucessão de estados, partindo do meu estado atual, vai sempre maximizando a minha função de avaliação até chegar no que a gente chama aqui de máximo global, né? Ou seja, naquele ponto em que eu tenho a função de avaliação máxima dentre todos os estados desse meu problema, o Hill Climb ele funciona muito bem, tá? O Hill Climb ele consegue encontrar a melhor solução possível, tá? Entretanto, existem algumas situações, e na maioria das vezes nós vamos encontrar configurações de problemas como essa daqui, em que não necessariamente o Hill Climb vai funcionar. Por quê? Dependendo do meu estado inicial, dependendo de onde eu começo a minha busca, da configuração inicial do meu problema, trazendo para o problema das 8 rainhas, né? Dependendo da configuração inicial do meu tabuleiro lá, das 8 rainhas, eu posso ficar preso no que eu chamo de máximo local. E aqui é fácil da gente entender, né? Imagina que eu tenho esse estado inicial aqui, né? E utilizando o algoritmo do Hill Climb, é fácil perceber que ele vai, ao invés de optar de caminhar por aqui, né, onde o próximo passo ele vai me dar uma função de avaliação pior do que a que eu tenho atualmente, ele vai optar por caminhar nesse sentido, certo? Onde a próxima função de avaliação é maior do que a que eu tenho atualmente. Até chegar nesse ponto aqui, né, onde eu tenho uma situação em que o próximo estado, né, os próximos estados, eles vão me dar funções de avaliação sempre menores, certo? O próximo passo vai me levar a uma função de avaliação menor, o que levaria o meu algoritmo de busca, né, o meu Hill Climb, parar nessa situação aqui, né, parar nesse ponto aqui. Isso daqui é o que a gente chama de um máximo local, percebam, ele é, dentre os vizinhos, ele é uma opção máxima, certo? Mas dada a configuração toda do meu problema, né, eu tenho o que a gente chama de máximo local frente ao máximo global. Essa daqui seria a melhor solução máxima dentre todos os estados possíveis. Então, o meu algoritmo do Hill Climb, nesse caso, ficaria preso e encontraria um máximo local, mas não um máximo global, tá? Outras situações em que isso daqui, em que o Hill Climbing também falharia, né? Imagina que meu estado inicial é esse daqui, né? Obviamente ele também caminharia nesse sentido até chegar aqui, não no máximo, mas num plano, né, num platô que a gente chama, né, em que eu tenho vários estados a seguir, onde a função de avaliação é idêntica à que eu tenho atualmente, né? A melhor função de avaliação é idêntica à que eu tenho atualmente. Nesse caso, meu algoritmo do Hill Climb também falharia, né, alcançando um ponto máximo aqui, né, que também é longe de um máximo global. Outra situação é a situação de ombro, né, onde a gente tem algo como isso, né, uma subida, uma leve descida para depois subir novamente, como é feito aqui, né? Também falharia nesse caso, né, porque ele chegaria aqui, o próximo passo, mais ou menos por aqui, né, o próximo passo é uma inflexão leve para baixo para depois subir, né? Ele também falharia aqui nesse caso, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com o Hill Climb por isso. Ele não garante encontrar a solução ótima, né? O meu máximo global, que é quem eu quero, quem eu desejo encontrar sempre na minha solução. Eu sempre quero encontrar o máximo global em detrimento de outras soluções máximas locais, tá? Aqui, né, o que é o tipo de situação, só para a gente exemplificar, né, é o tipo de situação de curva de erro, né, de um problema onde o Hill Climb funcionaria muito bem, muito provavelmente ele encontraria a solução ótima aqui em cima, sem maiores problemas. Esse daqui é um típico problema, né, onde a curva de erro, né, curva de função de avaliação, digamos assim, posso dizer o erro, por exemplo, onde eu quero encontrar o erro mínimo, né, que estaria mais ou menos aqui, nesse caso, né, ou uma função máxima, né, um acerto máximo, onde meu Hill Climb provavelmente falharia, porque eu tenho vários máximos e mínimos locais aqui nesse caso, tá? Então aqui, muito provavelmente o Hill Climb funciona, e aqui, muito provavelmente o Hill Climb falha, dependendo, obviamente, da minha configuração inicial. Aqui, nessa configuração aqui, ele sempre vai encontrar, tá? Porque isso aqui é um plano perfeito, né? A gente vai entender isso daqui melhor quando a gente falar lá do gradiente descendente, tá? Isso daqui, eu garanto a convergência do Hill Climb para cá, tá? Nesse caso aqui, eu não garanto a convergência, eu não garanto a convergência do meu processo de otimização, meu Hill Climb pode falhar nesse caso, beleza?
Bom, vamos pensar, né? Vamos exemplificar o algoritmo da subida de encosta, de novo utilizando lá do quebra-cabeça de 8 peças, né? Do 8 puzzle lá. Bom, então, o hill climb, como a gente já disse, né? Ele é quase como uma busca em profundidade, utilizando função de avaliação, tá? Então eu estou utilizando a função de avaliação, eu estou dando ela a codificação de H. Então, H de N é a função de avaliação do meu estado, tá? Beleza? Nesse caso, ele não considera a função de custo, tá? O hill climb ele só vai olhar para a função de avaliação. Aqui, nós vamos utilizar como função de avaliação a distância de Manhattan que a gente viu no último vídeo, tá? Quem não viu, volta lá nesse último vídeo para vocês entenderem melhor essa questão da função de Manhattan e como que a gente consegue quantificar a distância de Manhattan entre dois estados. Perfeito? E como a gente pode ver, né, a gente vai ver, né, utilizando a distância de Manhattan, em alguns casos a gente consegue chegar rapidamente na minha solução, tá? Como nesse caso aqui, perfeito? Assumindo então que eu tenho, nesse caso, né, eu quero chegar no estado em que todos os meus números estão ordenados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então teria isso daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e branco aqui nesse meu, seria a configuração final, tá? Então esse aqui seria o meu estado F desejado, perfeito? Então, assumindo que eu tenho, né, esse meu estado aqui, calculando a distância de Manhattan dos números da posição em que eles se encontram para a posição desejada, né? Quem que está fora da posição aqui? Vamos ver, dada essa configuração final aqui, 1, 2, 3 e 4 estão na posição certa, o 8 está na posição errada, o 7 está na posição certa, o 6 está na posição errada, o 5 também está na posição errada, né? Então, só para a gente relembrar, né, a distância de Manhattan do 8, né, assumindo que a gente tem aqui essas coordenadas y, né, 1, 2 e 3, e aqui a coordenada x, 1, 2 e 3 também, né? A posição esperada do 8 é estar aqui, né, nessa posição, então a posição esperada do 8 era a coordenada, o x dele, é isso mesmo, o x dele vale 2 e o y vale 3, e a posição atual dele, o x dele vale 2 e o y vale 2, certo? Então, ele está aqui nesse momento, 2, 2, quando ele deveria estar aqui na posição 2, 3, beleza? Então, distância de Manhattan do 8, só para a gente lembrar, seria um módulo de 2 menos 2, que é esse menos esse, mais 3 menos 2, módulo de 3 menos 2, certo? Que vai ser igual a 0 mais 1, que é igual a 1, beleza? Então, a distância de Manhattan do 8 é 1 em relação à posição em que ele se encontra, tá? Aí, fazendo isso para o 6 e fazendo isso para o 5 e somando todos esses valores, né, eu vou ter uma distância de Manhattan de 5 para todo mundo, tá? Desse estado aqui, eu tenho duas possibilidades, tá? Ou estou mostrando aqui duas possibilidades por uma questão de simplicidade. Posso mover o meu espaço em branco para cima. Deixa eu pôr uma cor diferente aqui para a gente não confundir, certo? Então, se eu mover o meu espaço em branco para cima, eu vou ter essa configuração. Eu me movo para cá, perfeito? Se eu mover o meu espaço em branco para baixo, vou pôr aqui numa outra cor, se eu mover o meu espaço em branco para baixo, eu me movo para cá, beleza? Nesse meu filho aqui, nesse nó filho, nessa possibilidade a partir do meu nó inicial, a distância a função de avaliação desse meu estado é de 6, tá? De novo, fazendo a distância de Manhattan de todo mundo que está fora da posição para a posição desejada e assim por diante, tá? Vou ter um somatório total de 6. Nesse cara aqui, eu vou ter uma função de avaliação de 4, beleza? Então, no hill climbing, o que eu vou fazer? Gero os filhos, olho para aquele mais promissor, que nesse caso é que tem a menor distância de Manhattan, beleza? Eu estou fazendo um processo só para a gente lembrar, né? Aqui eu estou fazendo um processo onde eu quero minimizar a minha função de custo, tá? A minha função de avaliação, perdão. Minimização da função de avaliação, tá?
ou seja, eu vou minimizar a minha H de N, dado o N atual, beleza? Então aqui eu tenho um 4, então é melhor do que a que eu tenho atualmente? Sim, então eu caminho para cá. 4, né, eu tenho outras possibilidades, dentre essas possibilidades eu tenho uma que tem 3 aqui, é melhor do que a que eu tenho atualmente? Sim, venho para cá. Do 3 eu tenho duas possibilidades, uma que vai ter a função de avaliação de 4, outra que vai ter a função de avaliação de 2. É melhor? Sim, venho para cá. Aqui eu tenho 3 possibilidades, uma função de avaliação 1 e duas de 3. 1 é a melhor delas, venho para cá. De 1 eu vou ter uma função de custo, uma função de avaliação 0 e um dos filhos, venho para cá. Então eu tenho aqui, essa é a minha configuração final, consigo chegar nessa solução utilizando o HillClimb. Então, consigo chegar na solução dada essa configuração inicial utilizando o HillClimb? Sim, só que como a gente viu, o HillClimb tem problemas, né? Por exemplo, nessa configuração aqui, né, nessa configuração inicial, o HillClimb não acha a solução. Por quê? Ele parte de uma solução de função de avaliação 6, ele tem duas possibilidades, uma 7 e uma 5. 5 é melhor do que 6, sim, ele vem para cá. Só que do 5 ele tem só duas possibilidades, tá? Na melhor das hipóteses, ele tem essas duas possibilidades aqui, que é vir para uma solução 6 e vir para outra solução 6. Ambas têm a função de avaliação pior do que a que eu encontro atualmente. Então, nesse caso, o meu algoritmo do HillClimb vai parar aqui, né? E vai retornar a esse estado como a melhor solução que ele consegue alcançar. É a solução final? É meu ótimo global? Não, esse daqui não é a solução do meu problema, não é meu ótimo global. Esse daqui é um ótimo local, perfeito? É um caso clássico de um ótimo local do meu algoritmo HillClimb, tá? Ele fica parado aqui, né? Porque ele é um algoritmo guloso, como a gente já disse. Uma vez que as próximas possibilidades são piores do que a possibilidade atual, ele simplesmente para e não continua o meu processo de busca, perfeito? Bom, então a gente já viu, né? Problemas dele, máximo local, meu ótimo local, né? Uma vez que eu atinjo, eu paro por ali. Os platôs, onde a função de avaliação ela fica estável por alguns estados consecutivos, né? Isso me dá uma região plana ali, que também faz um processo de busca falhar, né? O processo de busca falhar utilizando o HillClimbing. Ele vai se aproximar do que é o que a gente chama de caminhada aleatória nesses casos, se eu não parar a busca, né? E os cumes ou ombros, né, onde eu alcanço facilmente e até o topo a função de avaliação cresce de forma amena, né? Isso pode tornar a minha busca mais demorada nesse caso, né? E a gente já viu que também pode acontecer aquela leve baixa, né, que faz com que o meu algoritmo falhe nesse caso, perfeito? Variações desse cara, então, que a gente já viu, né? HillClimbing estocástico, onde, por vezes, né, aleatoriamente, eu nem sempre escolho o melhor vizinho, tá? Então eu assumo, em alguns casos, utilizando uma solução estocástica, nem sempre escolher a melhor solução, tá? Nem sempre escolher o filho mais promissor durante a minha busca. Quando que eu faço isso? Aleatoriamente, perfeito? HillClimb da primeira escolha, né? Em alguns pontos também aleatórios ali no meio do meu algoritmo, ao invés de eu encontrar o melhor vizinho de todos, né? Eu vou simplesmente olhar assim, vou analisando os meus vizinhos. Encontrei um primeiro vizinho que eu encontrar, em que a função de avaliação dele é melhor do que a do meu nó em que eu me encontro atualmente, eu já vou para esse cara ignorando todas as outras possibilidades que eu tenha nesse mesmo ramo, né? nessa minha mesma ramificação, tá? Isso é muito útil, como eu destaco aqui, é quando a gente tem um número grande de sucessores de um mesmo nó, tá? Então não preciso analisar todos. Achei algum que me parece mais promissor, eu já vou para esse cara, tá bom? E o HillClimb do reinício aleatório, que é fazer várias buscas HillClimb a partir de um estado inicial, ou de vários estados iniciais gerados aleatoriamente. Esse cara aqui, ele se encaixa naquele framework genérico que a gente definiu anteriormente, tá? Começa a minha busca K vezes, né? Começo K vezes aleatoriamente, analiso as melhores soluções dentre essas K inicializações, né? E mantenho esses caras em memória para eu continuar a exploração desses nós nesses casos, tá?
Então, geralmente, o que a gente faz, a otimização mais utilizada nesses casos para o Hill Climbing é esse cara aqui, tá? Que é o Hill Climb do reinício aleatório, beleza? Que é basicamente aquele cara que se encaixa naquele framework genérico que a gente tem, que a gente mostrou anteriormente, perfeito? Então, só para a gente fechar aqui, para a gente ver essa questão do Hill Climb do reinício aleatório, né? Esses daqui são vários estados iniciais, né? O que eu vou fazer? Eu vou gerar, então eu tenho aqui K estados iniciais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cada um deles, né, eu vou gerar os próximos estados, né? Os K estados mais próximos, certo? Os K estados mais que eu posso alcançar a partir desse cara, né? Guardo os K estados mais promissores, então para esse cara aqui eu vou guardar os K mais promissores, os K melhores estados para ele. Para esse cara aqui os K aqui, aqui também K estados, essa aqui é aquela situação em que eu tenho K vezes K, né? Nesse caso, K aqui que a gente viu é igual a 6, eu vou ter 6 vezes 6 estados em memória, eu vou ter 36 estados guardados em memória. Vou analisar dentre esses 36, se algum deles é um estado final. Se algum deles alcança aqui para mim, se eu já conhecer, né, o meu ótimo global, perfeito? Se algum deles for o meu ótimo global, então eu já retorno esse cara e paro. Caso contrário, eu vou pegar os 6 mais promissores, os 6 melhores estados dentre esses 36, vou igualmente para cada um deles gerar os 6 mais promissores sucessores deles, vou analisar esses 36 novamente, verificar se cada um deles é o nó final ou não, e assim por diante, tá? Então isso daqui é como se eu fizesse K buscas do Hill Climbing começando aleatoriamente em algum ponto do meu espaço de busca, tá? Esse é o que tem mais eficiência, digamos assim, beleza? Bom, pessoal, então a gente vai parar por aqui, tá? A gente vai parar por aqui hoje. Então nós vimos nessa aula o algoritmo Hill Climb, o algoritmo de subida de encosta, tá? Nós vimos a questão das situações em que esse algoritmo falha, das situações em que esse algoritmo funciona, né? E nós vamos continuar a falar de busca local, como eu já disse, em vídeos futuros, talvez não seja o próximo, mas algum vídeo futuro, em que vai falar sobre algoritmos genéticos. Nós vamos ver que algoritmos genéticos se encaixam nessa questão de otimização, né? E por vezes eles são encarados também como algoritmos de busca local, perfeito? Então, pessoal, já tentem aí brincar um pouquinho com esse algoritmo de busca Hill Climb. Nós vamos ver a implementação desse cara em algum momento, na prática, utilizando Python, mas por hoje a gente para por aqui, perfeito? Então, até o próximo vídeo.